Então, gostaríamos de dar bom dia a você que se colocou hoje de manhã à disposição de assistir este segundo tema do nosso ciclo de capacitação para líderes e professores da Escola Sabatina. E com muito prazer nós temos hoje o professor, doutor, pastor Elias Brasil de Souza, que irá compartilhar conosco o segundo tema do estudo que nós fazemos baseado no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, a temática Uma Escola para o Estudo da Bíblia. O pastor Jean Zukovski, doutor Elias, esteve conosco semana passada, apresentando a importância da Escola Sabatina e o propósito. Nos trouxe o histórico dela, como ela surgiu com os infantis. Foi muito produtivo, muito bom mesmo. E o doutor Elias Brasil de Souza, então, vai trazer, na próxima hora, a temática Uma Escola para o Estudo da Bíblia. Apenas para apresentar aos que não conhecem, o pastor Elias Brasil foi pastor do Rio Grande do Sul, professor no SALT IAN, hoje conhecido como FADBA, né? Faculdade Adventista da Bahia, por muitos anos. Foi inclusive professor aí do pastor Gilberto, que está na sala. E atualmente o Dr. Elias Brasil, ele serve a Igreja Mundial como diretor do Biblical Research Institute, ou Instituto de Pesquisa Bíblica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durante os anos de 99 e 2005 esteve na Andrews e concluiu seu doutorado em Antigo Testamento. Então, pastor Elias, para nós é um privilégio ter o senhor aqui conosco. Apesar de termos poucos na sala, muitos vão assistir essa temática via YouTube depois. Então, seja bem-vindo, sinta-se bem em nosso meio e agradecemos por aceitar o convite e compartilhar conosco todo o conteúdo que o senhor tem para explanar. Como diretor da Escola Sabatina da Igreja do NASP, eu digo que estamos muito felizes com a sua presença. Então, a partir desse momento, a palavra é sua, tá bom, pastor? Só abrir o microfone, pastor. Seu microfone está fechado. Muito obrigado pelo convite, Júlio. É um prazer para mim estar com vocês. Aqui em Washington agora são 8 horas, ou melhor, 7 horas e 14 minutos. E nesta pandemia nós estamos mudando nossos hábitos de trabalho e o Zoom tem sido a ferramenta básica. E eu tenho o privilégio de começar a semana com vocês via Zoom. Não conheço, creio que a maioria aí, mas conheço alguns, o pastor Gilberto, conheço muito bem, espero que ele esteja. Eu sei que ele está fazendo um grande trabalho lá no Nordeste, lá no Ceará. Os outros eu estou vendo as faces agora e estou feliz por conhecê-los e mais feliz ainda pelo privilégio que nós temos de estudarmos um tema tão importante que é o tema da Bíblia, a importância da Bíblia no contexto da escola sabatina, no contexto da igreja, e como me foi passado, o tema que nós vamos abordar é uma escola para o estudo da Bíblia, que é o segundo capítulo do livro Conselhos sobre a Escola Sabatina. Esse é um capítulo extraordinário e quando eu li este capítulo, agora me preparando, já conhecia muito do contexto, mas quando li mais uma vez me preparando para este encontro, eu disse, puxa vida, que coisa extraordinária. Eu gostaria e espero, e nós esperamos que todos leiam esse capítulo, cada professor de escola sabatina deveria ler atentamente esse capítulo, porque em muito poucos lugares você tem de forma tão concentrada nesta ênfase que a irmã White dá no estudo da Bíblia. Ela põe de fato, ela mostra a importância do estudo da Bíblia, porque é somente através da Bíblia que nós podemos conhecer a Jesus Cristo. Ou talvez eu deveria dizer, a pessoa até pode conhecer Jesus Cristo de diferentes maneiras, ouvindo uma pregação, pelo testemunho de pessoas que seguem a Jesus Cristo. Tudo isso tem o seu papel e o seu valor. Mas, de fato, é o estudo da Bíblia que nos revela as facetas importantes, fundamentais, necessárias do caráter e da obra de Jesus Cristo, para que nós possamos receber a salvação que Ele oferece, possamos desfrutar dessa salvação e podemos adequar, moldar a nossa vida pelo exemplo que Cristo nos deixou. E isto só é possível através da Bíblia.
Hoje existem movimentos aí religiosos em diferentes denominações evangélicas e outras que tendem a colocar a Bíblia no segundo plano. A ideia é a seguinte: você precisa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem que ver com ensinanças da Bíblia, tudo aquilo que tem que ver com ensinos bíblicos, com doutrina é irrelevante. Porque a salvação vem através de Jesus Cristo, quem salva é Jesus Cristo, e é isto que interessa. Embora exista algo de verdade nessas afirmações, nessas alegações, né? Claro, quem salva é Jesus Cristo. Nós não adoramos a Bíblia. Nós não praticamos aquilo que alguns chamam de bibliolatria. A Bíblia não é um livro mágico que a gente carrega no carro para proteger de acidentes ou que usa em casa como um amuleto. Não, a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Mas tem um detalhe importante que a gente nunca deve esquecer. Como que nós podemos conhecer a Jesus Cristo? Como que eu posso distinguir o verdadeiro Jesus Cristo das imagens falsas de Cristo que são construídas por aí? Somente através da palavra de Jesus Cristo, da palavra dele, somente da Bíblia. Então, amigos, vocês que estão aqui comigo, eu penso que vocês são professores da Escola Sabatina. Então, vocês têm essa responsabilidade, este privilégio, não apenas de estudar a Bíblia, não apenas de estudar a lição da Escola Sabatina, que nos ajuda a entender a Bíblia, mas de inculcar na mente dos alunos de vocês a cada sábado na Escola Sabatina a importância, o valor da palavra de Deus. Do ponto de vista adventista do sétimo dia, a Bíblia tem um valor, ela tem uma importância, uma significância que ela não tem, por exemplo, no catolicismo romano. E eu vou explicar isso em breves palavras. No catolicismo romano, todo o contexto, todo o centro de autoridade, ele repousa na igreja. Então, a igreja é o centro, a igreja é digamos assim, para usar um termo latino, a igreja é o locus de autoridade. Seja a autoridade do Papa, seja através do colégio ali dos cardeais, eles, de fato, os bispos, eles são a igreja. E eles, como tal, têm autoridade, ou seja, a igreja tem autoridade para criar doutrina, para interpretar a Bíblia, para dizer às pessoas como elas devem crer, que tipo de doutrinas elas devem entender a partir da Bíblia e como elas devem interpretar essas doutrinas, como elas devem entendê-las. E dentro digamos, dessa moldura geral, a igreja, evidentemente, tem autoridade para tirar doutrina, para pôr doutrina, para dizer essa doutrina não é mais importante, e como nós vemos, por exemplo, no caso do sábado. No contexto geral do catolicismo romano, isso é natural, porque esta é a teologia católica, onde a igreja é o locus da autoridade, a igreja é o centro. No contexto da reforma protestante, no contexto da igreja adventista, que herda, então, esse contexto, esta visão de autoridade que vem da reforma, que restaura essa verdade e leva ela a níveis de compreensão que a reforma não foi capaz de levar, o centro de autoridade não está na igreja. A autoridade máxima para o cristão adventista do sétimo dia é a palavra de Deus. Enquanto que a Igreja Católica diz a igreja produziu a Bíblia e, portanto, ela tem autoridade sobre a Bíblia, a Igreja Adventista diz a Bíblia produziu a igreja. Em outras palavras, a palavra de Deus produziu a igreja. Aquela palavra que em Gênesis 1 cria e traz o mundo à existência, traz o cosmos à existência. É esta palavra que traz a igreja à existência. É esta palavra que se encarna primeiro na Bíblia, na revelação de Deus através das Escrituras, e finalmente ela se encarna de forma suprema em Cristo, que agora revela aquilo que a Escritura significa para a humanidade e interpreta, e ensina as pessoas e modela na sua própria vida como as pessoas devem viver. E revela de forma mais profunda e cumpre, digamos assim, o plano de Deus para salvar a humanidade. Então a Bíblia, ela é crucial, ela é fundamental. Quando nós falamos de Escritura, quando falamos de Bíblia, nós não podemos brincar com isso, porque isso é o centro, é o coração da igreja. O que nós podemos perceber hoje no mundo religioso atual é que aquelas denominações e movimentos religiosos que têm rejeitado a Bíblia, que têm colocado a Bíblia em segundo plano, que têm adotado
metodologias para ensinar a Bíblia e pressuposições críticas para interpretar as Escrituras e que, consequentemente, perderam aquele respeito, aquele sentido da autoridade da palavra, essas denominações estão, de certa forma, em decadência. Estão perdendo membros aí aos milhares, estão perdendo o senso de missão, porque quando você renuncia à autoridade da Bíblia como palavra de Deus, quando você renuncia àquilo que nós costumamos chamar de uma visão elevada da Escritura, da inspiração da palavra de Deus, então você perde o próprio senso de evangelizar. Porque se a Bíblia é um livro como qualquer outro livro, e se aquilo que a Bíblia ensina como verdade histórica não aconteceu, então não existe muita razão para o impulso, para o ímpeto missionário. As igrejas que crescem missiologicamente, que estão fazendo trabalho missionário, que estão evangelizando, que estão crescendo, não apenas um crescimento, digamos, vegetativo, que vem dos próprios filhos da igreja, mas que vem do evangelismo, que vem do trabalho missionário, são as igrejas que tomam a Bíblia a sério, que de fato creem na autoridade da Bíblia, que creem na historicidade do relato da criação, que creem que Gênesis capítulo 3, quando fala da queda do ser humano no pecado, está falando de um evento histórico, que de fato nós somos afetados pelo pecado que Adão cometeu lá no jardim, e a redenção desse pecado, a salvação final, só é possível pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando nós não aceitamos a Bíblia como palavra de Deus, todo o sistema doutrinário que nós conhecemos, ele cai por terra, ele se desmorona, ele não tem como sobreviver, porque imaginem, por exemplo, se o relato da criação não é histórico, se não uma criação em 7 dias. O sábado deixa de ter relevância. Por que você vai guardar o 7º dia? Se o processo humano de criação da humanidade, do cosmos, foi um processo evolutivo. E, em muitos casos, uma evolução até mesmo sem Deus. Então, se não existe uma criação literal, não existe uma necessidade de guardar o sábado, portanto, o primeiro mandamento já cai aí. Olha, não o primeiro mandamento, mas o mandamento que nos caracteriza, que nos distingue, de certa forma, no mundo religioso. Se não existe uma historicidade, se os relatos bíblicos da criação, da queda, não são históricos, e não existe uma queda no pecado, consequentemente, não existe salvação, não existe redenção desse pecado. Consequentemente, não existe segunda vinda de Jesus e, consequentemente, não haverá a esperança de uma restauração para este mundo. Então, obviamente que eu estou resumindo e simplificando tudo aqui para vocês, mas só para vocês entenderem como isto é complexo para nós como adventistas do 7º dia. Porque nós temos 28 crenças fundamentais e a primeira delas justamente é a Bíblia. Nós não começamos expressando nossa crença sobre Deus, que é o que acontece em outros meios religiosos, mas nós começamos afirmando nossa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque todas as demais 27 doutrinas, elas dependem da Bíblia como palavra de Deus. Se a Bíblia não for aceita como palavra de Deus, se ela não for pregada como palavra de Deus, se ela não for ensinada como palavra de Deus, todas as demais doutrinas deixam de ter relevância, elas deixam de existir, porque é um sistema integrado. Uma depende da outra. E isso mostra, eu estou fazendo um resumo rápido aqui para vocês, isso mostra, né, a importância e o papel de cada um de vocês como professores da escola sabatina. Porque a cada sábado vocês estão na classe estudando, discutindo, avaliando comportamentos, avaliando estilos de vida, avaliando cosmovisões à luz da Bíblia. Vocês estão discutindo com os estudantes, estão estudando a Bíblia. Vocês estão, de certa maneira, reforçando, construindo a cosmovisão bíblica dos alunos de vocês, especialmente daqueles que estão chegando na igreja agora, que conheceram o Evangelho não faz muito tempo. E até mesmo aqueles que já são maduros na igreja precisam ter este reforço constante, porque o ser humano sempre tem a tendência da apostasia. Isso é natural. Foi assim com Israel, ao longo da história humana sempre foi assim. A igreja passa por grandes revivamentos, depois ela cai no pecado, ela volta de novo. Isso começa desde os tempos
desde o Jardim do Éden. O pecado, quando o pecado entrou, a partir dali nós temos esse movimento pendular aí de um extremo ao outro, e a igreja tem os momentos de avivamento em que ela crê na Bíblia, que ela segue a palavra de Deus, de repente ela começa a cair e ela precisa ser trazida para o centro novamente. Então a escola sabatina tem esse papel fundamental. E Ellen White, no capítulo que nós estudamos, que era o texto dessa semana, ela enfatiza isso de forma muito clara, né? A importância da palavra de Deus, a importância de estudar a Bíblia, a importância de examinar as Escrituras. Ela mostra que nós não devemos negligenciar o estudo da Bíblia, não devemos negligenciar a lição da escola sabatina, mas ela não fala isso não porque a lição seja um objetivo em si mesmo. A lição não é o objetivo de estudar a lição. A lição é um meio através do qual nós aprendemos a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia. Ademais, quando toda a igreja estuda a lição da escola sabatina, isto produz uma unidade global, mundial na igreja, que hoje ela é muito ameaçada pelas diferentes cosmovisões, pelas diferentes culturas. Então é muito fácil hoje, ou melhor, a tendência hoje é que cada região do mundo adote as doutrinas que ela bem entende, ela viva a Bíblia da maneira que ela queira, que ela faça concessões culturais em princípios. Então essa é a tendência natural do ser humano. Numa comunidade diversa como a Igreja Adventista, porque nós somos uma comunidade global, né, que se estende aí das Américas, à África, ao Extremo Oriente. Nós temos nossos membros, nossos irmãos em todos os lugares, diferentes culturas, diferentes línguas. Quando nós levamos a sério a escola sabatina, o que isso vai acontecer? A cada semana nós vamos estar estudando os mesmos textos, as mesmas porções da Bíblia, as mesmas doutrinas. Isso vai unindo, isso vai unificando a igreja e vai reforçando, fortalecendo este senso de comunidade global, que se mantém unida pela mesma esperança, pela mesma mensagem, que se mantém unida pela palavra de Deus. Então a lição da escola sabatina é algo crucial. Em algumas igrejas eu tenho visto uma certa tendência, né, em alguns lugares do mundo, viajando por aí, tem igrejas que têm, no momento da escola sabatina, então eles dão a opção, olha, aqui nesta classe, nesse grupo aqui, vai estudar a escola sabatina. Este outro grupo aqui, se você quiser se unir a eles, estão estudando o livro tal, ou estão tendo aqui uma série de palestras sobre família ou sobre qualquer assunto. Eu não desprezaria os temas que estão sendo estudados nessas outras unidades, né, de escola sabatina. Mas eu creio que isto, de certa forma, quebra a unidade que a igreja precisa ter na escola sabatina. Então, eu pessoalmente não sou a favor desse processo. Eu creio que no momento da escola sabatina, aquele é o momento para estudar a lição da escola sabatina. Nas diferentes classes, diferentes níveis, as crianças, os adultos, os jovens, etc. Mas é o momento da lição da escola sabatina. Quando a gente introduz outros temas, outras opções, e oferece as opções para as pessoas, isso quebra esta unidade da igreja. Eu sei que isso pode parecer um tanto extremista em alguns casos, mas eu creio que nós, como líderes da igreja, como pastores, como professores de escola sabatina, como diretores de escola sabatina, a gente precisa lutar para desencorajar as pessoas a seguirem esses métodos, que são muito, digamos assim, pós-modernos, né? Você dá opção e cada um faz o que bem entende. Então, Deus nos dá muitas opções. A gente aprende isso a partir da Bíblia com Deus. Deus dá opções. Você pode pecar ou não pecar. Lá no Jardim do Éden foi assim. Deus nos dá a opção de fazer escolhas. Mas também aos líderes que ele coloca nas diferentes áreas da igreja, ele diz, olha, você deve seguir a minha palavra, você deve seguir os meus caminhos. E esse deve ser a nossa, digamos, o nosso objetivo, o nosso alvo com relação à escola sabatina, reforçar a lição da escola sabatina para dar essa visão, essa unificação global da igreja. Que este é o maior desafio, aliás, um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje como igreja. A pressão da cultura é muito forte, ela é muito forte, e ela busca a desintegração da igreja, dos seus ensinos, do seu estilo de vida, da sua cosmovisão. E nós estamos constantemente lutando para fortalecer a fé
dos nossos irmãos na palavra de Deus. E a lição da escola sabatina é o instrumento básico para isso. É ali na lição que nós temos a escola, como a própria frase já diz. E ali é um momento de estudar a palavra de Deus, de discutir, de dialogar. Depois disso tem o culto de adoração, que nós chamamos, né, culto divino, embora a escola sabatina não é menos divina do que o culto, mas a gente usa essa terminologia, ela é útil e tudo bem. Mas o culto tem uma outra função, é a função doxológica, é a função da adoração, onde o pregador também deveria ensinar a Bíblia e pregar a Bíblia, e buscar essa resposta de adoração. Mas no culto não é um momento, talvez, onde se usa muito a interação, porque ali é diferente, ali é um outro estilo, é um outro modelo, é um outro momento de adorar e de aprender da palavra de Deus. A escola sabatina é a escola, onde cada um ali é um aluno, está aprendendo, está dialogando, está perguntando, está respondendo, né? No culto, nós comparecemos ali no culto como adoradores, para louvar, para expressar nosso reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem feito, para aprender dos seus ensinamentos. Mas ali Deus está falando conosco de uma forma que ele não fala, talvez, na escola sabatina. Embora eu não quero fazer essa dicotomia, porque o próprio culto também pode ter interação. Mas na escola sabatina, ali nós somos alunos, ali a gente pergunta, a gente tira dúvida. Se tem alguma coisa que eu não entendi, se eu tenho dificuldade para entender algum texto, ali é o momento de perguntar e de ter toda aquela interação. E quando a escola sabatina é forte, com um culto forte também na palavra de Deus, quando de fato a palavra de Deus sai do púlpito, então você vai ter uma igreja sólida, uma igreja que não será levada, não será contaminada por ventos de doutrinas. Então, amigos, colegas que estão conosco nesta manhã, nesse encontro aqui, vamos valorizar mais a escola sabatina. Em alguns lugares do mundo, esta instituição da igreja está na UTI, em alguns lugares, mas nós precisamos resgatá-la. Se a sua escola sabatina é forte, louve a Deus por isso e continue trabalhando, para que ela não se enfraqueça, para que ela continue cada vez mais forte. Ellen White fala de que toda família precisa estar unida no estudo da Bíblia. Aqui tem uma sessão sobre isso, e ela mostra que a gente precisa, de fato, valorizar o estudo da lição da escola sabatina, o estudo da Bíblia, não somente lá na classe, mas em casa, no dia a dia, porque é isso que vai tornar a classe forte. Se as pessoas chegarem na igreja sem terem estudado a lição, sem aquela dedicação ao estudo da Bíblia que deveriam ter durante a semana, você vai começar de um nível muito mais baixo na sua discussão. Se as pessoas já estudaram, já meditaram, já refletiram sobre a escola sabatina, elas terão muito mais condições agora de crescer ali no estudo da lição. Ellen White também fala que a gente deve cavar fundo as gemas da verdade. Isso está no texto que vocês estudaram aí. Há um detalhe importante que eu gostaria de mencionar aqui, e isso é interessante quando a gente estuda a Bíblia. Eu tenho falado isso nas minhas palestras por aí. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos um paradoxo. Ao mesmo tempo em que a Bíblia é um livro extremamente fácil de ser entendido e qualquer criança que leia a Bíblia vai tirar da Bíblia a mensagem da salvação, vai entender a salvação pelo estudo da Bíblia. Basta ler os evangelhos, basta ler Gênesis 1, 2 e 3 para entender como tudo começou. Ao mesmo tempo que a Bíblia tem esta simplicidade, que ela alcança as pessoas, é um livro escrito para o povo, e nesse capítulo que nós estudamos, Ellen White enfatiza esse aspecto, mostra esse aspecto. Ao mesmo tempo, a Bíblia é profunda, ela é tão profunda que ela desafia os maiores eruditos. Por isso, muitas pessoas fazem mestrado, doutorado em Bíblia, e mesmo depois de terminar um doutorado em Bíblia, a gente olha para trás e a gente diz, eu sei tão pouco, eu gostaria de poder viver 100, 200 anos mais para poder entender alguma coisa da Bíblia. Porque ela tem este paradoxo, ao mesmo tempo em que ela é simples e fácil de entender na mensagem da salvação, naquilo que Cristo oferece para a humanidade, ao mesmo tempo há coisas profundas na Bíblia. E há textos bíblicos que o irmão White fala que eles são tão complexos, tão difíceis de entender, que nós vamos entendê-los somente no céu, quando a gente tiver a oportunidade de perguntar para Jesus. Então, quando nós tomamos a Bíblia nas mãos, nós estamos tomando a palavra de Deus. E a palavra de Deus
ela nos dá vida, ela nos alimenta, ela nos dá forças. Ela é como uma âncora que nos ajuda a permanecer firmes num mundo de tanto relativismo, de tanto consumismo, um mundo que hoje se fundamenta e se centraliza no prazer imediato, se centraliza no entretenimento, que perdeu de vista, né, as verdades eternas da salvação. As pessoas hoje vivem em função do imediato, em função daquilo que podem alcançar e desfrutar aqui e agora. A palavra de Deus nos mostra que o mundo no qual vivemos, ele é provisório, é apenas uma vida provisória. Nós temos uma vida eterna que Deus quer nos dar, que espera por nós. Que nós podemos desfrutar dela agora, pela fé, evidentemente, mas nós temos uma eternidade a ganhar. E essas questões precisam ser colocadas para os nossos irmãos, para os nossos alunos. É preciso mostrar para eles quão importante, quão relevante é a Bíblia. E agora eu quero abordar com vocês 3 pontos aqui, eu vou resumir isso, e depois eu quero abrir para perguntas, para interações que vocês possam ter. Eu não queria gastar o tempo todo simplesmente fazendo aqui uma palestra, mas eu acho que é importante a interação, afinal de contas, a essência do ensino, a essência da escola sabatina é pergunta e resposta, é contribuição, é comentários. Então eu quero falar 3 pontos aqui, e depois disso eu quero abrir, então, para que vocês perguntem, para vocês comentem o que vocês acharem por bem, ou algum detalhe, algum parágrafo da própria leitura que nós tivemos. Eu fiz a minha leitura aqui, eu marquei vários parágrafos que eu achei muito bonitos, muito interessantes, e eu imagino que vocês também deverão ter alguma coisa nesse sentido, ou qualquer outra pergunta que vocês tenham relacionadas com o nosso tema. Há 3 pontos aqui que eu gostaria de enfatizar para vocês, que eles são cruciais no estudo da Bíblia. O primeiro deles é o seguinte, é a questão, é uma palavra que a gente às vezes não usa muito, e especialmente talvez nós adventistas não utilizamos essa palavra. Os evangélicos têm utilizado mais e escrito mais sobre isso, mas é um termo importante, é um conceito importante, que é o conceito de cosmovisão, é o conceito de visão de mundo. Então a Bíblia, o estudo da Bíblia nos ajuda a desenvolver e a construir uma visão de mundo. Quando nós avaliamos a realidade, quando nós interagimos com as pessoas, quando nós lemos uma notícia no jornal, quando nós navegamos pela internet, nós fazemos essas coisas, tudo a partir de uma cosmovisão. Quando nós interpretamos algum evento que ocorre no mundo, nós o fazemos a partir de uma cosmovisão. Então, o que é a cosmovisão? Esse conjunto de ideias que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, elas são inconscientes praticamente. Elas estão lá na nossa cabeça, a gente não verbaliza isso, mas está ali. É um conjunto de pressuposições que respondem às perguntas básicas da vida. De onde eu venho? Quem eu sou? Para onde vou? Existe uma realidade última? As coisas que estão aí vieram por acaso ou foram criadas por alguém? Foram criadas por Deus? Estas são perguntas que a cosmovisão responde. Para onde vai o ser humano quando ele morre? Existe alguma esperança de ressurreição, de saída da morte para uma vida eterna? Todos nós temos uma cosmovisão e esta cosmovisão é que responde a essas perguntas. Para nós isso é óbvio, para nós isso é absoluto. Quando você vê algum evento no mundo, quando alguma coisa acontece, você explica isso de alguma forma. Como você explica? Você explica a partir da cosmovisão. Existem várias cosmovisões no mundo hoje. Existem cosmovisões orientais, cosmovisões ocidentais. Existe a cosmovisão evolucionista, que explica tudo a partir da evolução. Explica o mal, explica a história humana, explica o comportamento das pessoas, o destino da humanidade a partir da evolução. Mas existe a cosmovisão que nós chamaríamos uma cosmovisão judeu-cristã, a cosmovisão bíblica, que explica a realidade através da visão bíblica. Então, nós precisamos reforçar, através da escola sabatina, através do estudo da Bíblia, esta cosmovisão bíblica, essa cosmovisão que emerge da palavra de Deus. E quando as pessoas enfrentam um problema, elas vão responder àquele problema, vão tentar encontrar uma solução para aquele problema, a partir da sua cosmovisão bíblica. Não é suficiente, muitas vezes, simplesmente a crença doutrinária. Você pode ter um conjunto de doutrinas, você pode crer nos principais ensinamentos da Bíblia, mas a menos que esses ensinamentos façam parte da sua visão de mundo, da sua cosmovisão, a sua percepção da realidade ainda estará
imperfeita. E eu vou dar um exemplo para vocês. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, a cosmovisão da cultura local ela é tão forte. Às vezes você dá estudo bíblico para uma pessoa, você ensina que ela deve guardar o sábado, você ensina os estudos bíblicos do primeiro até o último, e a pessoa aceita tudo, e a pessoa se batiza. Mas aí, no sábado, ela está na igreja, ela desfruta de tudo que a igreja oferece, da escola sabatina, do culto, etc. E aí, durante a semana, ela tem um problema, ela surge lá uma crise, um desafio, e aí ela vai lá no bruxo, vai lá no astrólogo para tentar resolver o seu problema, imediatamente. Por que acontece isso? A pessoa aceitou todas as doutrinas, mas a cosmovisão dessa pessoa não foi mudada. Os óculos, as lentes que ela usa para ver a realidade não foram trocados. Então, é importante esse aspecto. O estudo da lição da escola sabatina, através do qual, evidentemente, nós aprendemos a Bíblia, ou seja, o estudo da Bíblia, deve levar-nos a uma transformação de cosmovisão, de ver a realidade com as lentes da Bíblia. Isso é fundamental, isso é extremamente importante. O outro ponto é a questão doutrinária, e esse é o outro aspecto. Nós temos um conjunto de doutrinas, são 28 doutrinas fundamentais, que começam com a Bíblia, falam sobre Deus e vão avançando em diferentes aspectos e se concluem com a nossa visão da escatologia, se concluem lá com o santuário, a segunda vinda de Jesus, a nova terra. Então, nós temos essa visão doutrinária. E hoje, muitas dessas doutrinas, eu não digo muitas, mas algumas delas estão sendo desafiadas por diferentes movimentos. Então, uma doutrina que talvez seja uma das mais fundamentais doutrinas do cristianismo, que é um ensinamento básico da Escritura, que é a doutrina da Trindade, a doutrina de Deus, ela está sendo contestada em muitos lugares. Muitas pessoas hoje, ou algumas pessoas, estão negando que o Deus no qual nós cremos, o Deus no qual nós aceitamos, é um Deus triuno. E nós estamos hoje inundados por problemas desse tipo em alguns lugares do mundo, alguns mais do que outros. Porque esta fragilidade doutrinária das pessoas. É como, digamos assim, para fazer uma analogia com o corpo humano, se você não alimenta o seu corpo, se você não faz exercício, se você não dorme bem, o que vai acontecer? Você vai se expor a infecções, a doenças, a vírus e todo tipo de coisa. Então, com o corpo de Cristo é a mesma coisa. Nós precisamos estar firmes nas doutrinas. A lição da escola sabatina é a oportunidade que nós temos de, a cada sábado, reforçar para os nossos irmãos, para os nossos alunos, para os nossos irmãos ali na igreja, a importância das doutrinas, a crença doutrinária. Isso não é uma coisa que a gente pode simplesmente abandonar, porque quando a gente negligencia este sistema doutrinário, nós enfraquecemos a igreja. E aí as pessoas se tornam suscetíveis a qualquer tipo de ensinamento. E só para dar um exemplo para vocês, a doutrina da Trindade, por exemplo, que é uma das doutrinas que hoje está sendo contestada por algumas pessoas. De vez em quando nós recebemos cartas aqui na Associação Geral, onde as pessoas estão contestando a Trindade, estão solicitando que a igreja reexamine essa doutrina, porque é uma doutrina que não é bíblica, etc, etc, e todos aqueles argumentos. Por que as pessoas dizem isso? Porque elas não estudam a Bíblia com a profundidade que deveriam estudar, com o cuidado que deveriam estudar. Que existe uma pluralidade na divindade, isso é claro, do início ao final da Bíblia. Já no início da Bíblia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já no início da Bíblia, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Já ali em Gênesis capítulo 1, já está dizendo que Deus é mais de uma pessoa. Deus existe em mais de uma pessoa. E ao longo da Bíblia, no Novo Testamento, isso vai se tornar claro. Mas o que é grave em relação à Trindade? O que é grave quando as pessoas rejeitam a Trindade é que, rejeitando a Trindade, você rejeita uma das facetas mais cruciais, mais fundamentais do próprio caráter de Deus. Um dos aspectos fundamentais do ensinamento adventista com relação ao caráter de Deus é o amor de Deus. Ellen White começa a série O Grande Conflito com a declaração, Deus é amor, lá no começo de Patriarcas e Profetas. E quando ela termina a série, no Grande Conflito, lá no final, ela diz assim, Deus é amor. Então, o amor de Deus é o que nos dá a garantia de que Deus nos salva. É porque Deus nos ama que nós adoramos a Ele. E nunca seremos suficientemente bons para ser aceitos por Ele, mas somos aceitos por Ele
porque o seu amor é infinito. E porque por causa deste amor ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Então o amor de Deus é eterno. A Bíblia fala de Deus como juiz, fala dos juízos de Deus, ela fala de várias facetas do caráter de Deus. Mas a ênfase é no amor de Deus. Porque é do amor que brota o perdão. Muitas denominações, ou melhor, aqueles movimentos religiosos que não têm esta ênfase ou que negam a Trindade, consequentemente, não têm o amor como centro da sua compreensão de Deus. Para eles, o perdão não tem aquele papel que ele tem no cristianismo, porque eles não têm a noção de Deus triuno. Mas onde está o ponto aqui? O ponto é, Deus é eternamente amor e será eternamente amor. Se não existe Trindade, se em algum momento aí na história da eternidade passada, Deus era apenas uma pessoa, então nós não podemos dizer que Deus era amor, porque não tinha ninguém para amar a não ser Ele mesmo. É o conceito de Trindade, é o ensino bíblico da Trindade, num Deus eterno, que torna o amor de Deus também um amor eterno. E é a garantia. Ele sempre foi eterno e será eterno para sempre. Então, quem nega a Trindade, de fato, não está meditando, não está refletindo, não está entendendo muito bem estes aspectos aí da teologia, dos ensinamentos da Bíblia. E daí a importância, agora eu volto ao ponto e objetivo do nosso encontro aqui, daí a importância de, quando as oportunidades surgirem na lição, de enfatizar, de ensinar, de reforçar a importância da gente entender, compreender as doutrinas. Porque quando nós estamos fortalecidos na doutrina, as pessoas podem vir com todo tipo de ensinamento, com todo tipo de coisa, e eles não serão contaminados. Eles terão condições de responder ao crítico. Terão condições de ensinar até mesmo aquela pessoa que vem tentar desviá-los do caminho da verdade. Então, vamos fazer da Escola Sabatina este ambiente no qual nós fortalecemos mutuamente a fé uns dos outros no conhecimento, no estudo da palavra de Deus, no estudo dos ensinamentos bíblicos, das doutrinas bíblicas da Igreja Adventista. E eu tenho um episódio interessante que aconteceu em um dos diálogos do Instituto de Pesquisa Bíblica com uma denominação protestante. É parte do nosso trabalho também, periodicamente, quando a oportunidade surge, de nos reunirmos com representantes de outros movimentos religiosos que nos procuram muitas vezes. Eles nos procuram e querem saber o que nós cremos. Então, houve no passado, alguns anos aí no passado, um encontro do grupo aqui do Instituto de Pesquisa Bíblica. Eu ainda não estava, não fiz parte, não fazia parte do grupo, mas houve esse encontro e aí esses membros de uma denominação evangélica, eles tiveram alguns encontros com o nosso grupo. E numa das reuniões, todos eles trouxeram um livro da Igreja Adventista. E a gente pergunta, que livro é esse? Este livro é aqui esse livro das 28 crenças fundamentais. Cada um veio com aquele livro. E aí eles abriram o livro e perguntaram para os nossos colegas adventistas. Diga uma coisa, vocês creem isso aqui no mundo todo? A Igreja Mundial de vocês, todo mundo, em todos os países, creem isso que está nesse livro aqui? Isso é o que vocês creem no mundo todo? E os nossos colegas ficaram até espantados, estranharam, disseram, não, é verdade, isso é o que nós cremos em todo o mundo. E eles começaram a se olhar entre si, dizendo, nós precisaríamos de algo assim. Nós precisaríamos de algo assim. Porque muitas dessas denominações evangélicas que não têm esta unidade doutrinária estão se fragmentando. Você tem igrejas nacionais, então a igreja da China, da Alemanha crê de um jeito, a igreja dos Estados Unidos, do Brasil crê de outro jeito, e eles vão se afastando cada vez mais. Na Igreja Adventista, para o nosso cumprimento, né, da nossa missão, que é global, que é mundial, nós entendemos que precisamos crer na Bíblia. E crermos na Bíblia da mesma maneira. Aceitar o ensino bíblico a partir da Bíblia. Por isso, amigos, irmãos, a lição da Escola Sabatina é tão importante. A classe da Escola Sabatina é tão importante. O estudo doutrinário é tão importante. E agora eu vou para o último ponto aqui, o último ponto, que é a questão do estilo de vida. Eu preciso abordar esse aspecto porque ele é um dos, talvez, dos maiores desafios que a igreja enfrenta hoje no mundo, em diferentes lugares. Em alguns lugares a situação é mais desafiante do que em outras, mas esta situação está presente em todo mundo. O que é o estilo de vida?
é a forma como o cristão expressa exteriormente a sua cosmovisão e a sua crença doutrinária. Em outras palavras, é como eu vivo. Isso é o meu estilo de vida. Há uma tendência hoje de abandonar o estilo de vida, de dizer que o estilo de vida não é importante, que você pode viver do jeito que você quiser, contanto que você tenha Cristo no coração, isto é suficiente. Mas a questão aqui, ela parte de uma dicotomia que é falsa. Não existe uma contradição entre Cristo e o meu estilo de vida. Se eu sigo a Cristo como meu Salvador, se eu tenho a Cristo como meu exemplo, que primeiro, obviamente, eu tenho que aceitá-lo como meu Salvador. A partir do momento que Cristo é o meu Salvador, que eu me ajoelho e me entrego a Cristo ali ao pé da cruz, a partir daquele momento, uma transformação começa a ocorrer em minha vida que deve se refletir no meu estilo de vida. Porque se ela não se reflete no meu estilo de vida, então alguma coisa está errada com o meu seguimento de Cristo, com a minha fé em Cristo. Então aqui o ponto é, hoje estamos sendo desafiados de muitas maneiras. O estilo de vida, eu diria o seguinte, é um instrumento mais elementar para a pregação do próprio Evangelho. Porque a primeira coisa que as pessoas observam em nós, aqueles que não são cristãos, é o nosso estilo de vida. A primeira coisa que o meu vizinho vai ver em mim, que vai mostrar para ele que eu sou uma pessoa diferente, que eu sou um cristão, é o meu estilo de vida. Se o meu vizinho ver que na minha casa tudo muda no sábado, que a rotina é alterada, que algumas coisas que a gente fica fazendo ali durante a semana a gente não faz no sábado. Se o meu vizinho ver que no sábado eu estou indo para a igreja, se o meu vizinho ver que eu me visto de uma forma diferente, se o meu colega de trabalho perceber que eu não bebo as mesmas coisas que eles bebem, que eu não vou nos mesmos lugares que eles vão, que eu não falo a mesma linguagem em alguns aspectos, eu não uso certas expressões que eles usam, eles vão ver que eu sou diferente, a atenção deles vai se focar no cristão. Ele vai querer aprender do cristão. Então, o estilo de vida é tão importante porque este é digamos assim, é a fachada, mas é a fachada que reflete o que está lá dentro. Então, por isso a forma como eu me visto, a forma como eu falo, os lugares que eu visito, a linguagem que eu uso, ela é tão importante na questão do estilo de vida. E a lição da Escola Sabatina, através do estudo da Bíblia, também deve inculcar na mente dos alunos que nós, como cristãos, nós vivemos uma vida diferente. Nós temos um estilo de vida que imediatamente já mostra que nós somos servos de Deus, que nós somos discípulos de Cristo. E nada como o estudo da Bíblia, como a lição da Escola Sabatina, para nos ajudar a entender que nós, cristãos, precisamos viver um estilo de vida compatível com a fé que professamos. Mas eu quero ser um pouco mais específico aqui. Hoje nós vivemos num mundo que nos pressiona a cada momento, através dos meios de comunicação, através da mídia, digamos assim, da internet e de tudo aquilo ao que a gente está exposto no dia a dia, a adotar estilos de vida, costumes que são contrários à Bíblia, que contradizem frontalmente os ensinos da palavra de Deus. É muito difícil hoje, em alguns aspectos, definir o que é certo e o que é errado. Porque aquilo que é errado em termos de estilo de vida, ele é tão promovido, tão difundido, tão divulgado, tão pressionado sobre as pessoas, que chega um momento que ele se torna natural. As próprias formas de relacionamento hoje, esses relacionamentos aí do mesmo sexo e uma série de outras coisas que estão sendo promovidas aí, que nós como cristãos sabemos que são contrários ao ensinamento da palavra de Deus. Isto é apresentado como natural. Então, não é fácil para o cristão ver essas coisas e entender que a vida dele tem que ser diferente. E que quando ele encontra pessoas que praticam ou defendem esse estilo de vida, ele precisa dar o seu testemunho cristão. Com amor, com compreensão, com cuidado, sendo gentil como Cristo era gentil. Mas o cristão não pode ter medo de defender a verdade e de viver a verdade na sua vida. Como que nós podemos manter este estilo de vida que nos unifica como igreja,
que mostra para as pessoas que nós somos cristãos, que somos discípulos de Cristo. Não tem outra maneira, a não ser submissão absoluta à palavra de Deus. A não ser através do estudo da palavra de Deus e do reconhecimento de que aquilo que a palavra de Deus ensina é normativo, de que a lei de Deus precisa ser obedecida. E como nós fazemos isso? Estudando a Bíblia. Lição da Escola Sabatina que nos ajuda a entender, que é o nosso guia para estudar a Bíblia. E tendo escolas sabatinas fortes. A Escola Sabatina é o coração da igreja. Mas ela não é só o coração, ela é o sangue da igreja. Tudo aquilo que dá vida à igreja precisa ser reforçado e é reforçado através da Escola Sabatina. Então, meus amigos, irmãos, irmãs que estão conosco nesta manhã, a Escola Sabatina nos ajuda a reforçar a cosmovisão bíblica, foi o primeiro ponto que eu enfatizei. A Escola Sabatina nos ajuda a entender as doutrinas bíblicas, a aceitá-las, a ensiná-las e a estar preparados para enfrentar os ventos de falsas doutrinas que sopram por aí. E, finalmente, a Escola Sabatina deve ser o lugar onde a gente aprende, onde a gente é ensinado, onde a gente ensina a importância do estilo de vida cristão. Não somente para a nossa vida pessoal, para o nosso relacionamento com Cristo, mas como primeiro instrumento de evangelização que nós temos. Através da nossa vida, nós mostramos às pessoas que nós somos discípulos de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Foi um resumo rápido de alguns temas que tomariam muitas e muitas horas, mas eu tentei resumir aqui para vocês, sendo fiel ao capítulo que nós lemos e, ao mesmo tempo, enfatizando esta importância. E eu diria também, não só a importância, a honra sagrada que todos nós temos de ensinar a lição da Escola Sabatina, de estudar a lição e de fazermos a nossa parte para tornar essa instituição da igreja cada vez mais vital, cada vez mais saudável, cada vez mais dinâmica na vida da nossa igreja. Que Deus abençoe vocês. E eu estou pronto agora, sob a coordenação aí do Júlio, para continuarmos o nosso bate-papo até o ponto que vocês acharem que é possível. Pastor Elias, muito obrigado. Só reforçando para quem entrou depois, Pastor Elias Brasil, diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Igreja Mundial, foi pastor no Rio Grande do Sul por muitos anos, depois foi professor de teologia no SALT IAN, que hoje é a FADBA, a Faculdade Adventista da Bahia, fez o seu doutorado em Antigo Testamento entre 99 e 2005 ali na Andrews e há muitos anos está nos Estados Unidos também. Já servia no Instituto Bíblico e depois passou a ser o diretor. E eu esqueci um detalhe. Pastor Elias Brasil foi autor da lição da Escola Sabatina do ano passado, Daniel. Se você se recorda, foi ele que escreveu a lição da Escola Sabatina de Daniel. Os que quiserem perguntar alguma coisa, eu vou participar aqui olhando para você, se você levantar a mão. Nós temos aí alguns amigos, pastor, que entraram aqui depois. Pastor Edgar, estudamos juntos no seminário. Pastor Charlie, lá no Rio Grande do Sul, é professor de Bíblia, também estudou comigo. O pastor Josimar, que precisou sair, é pastor no Rio de Janeiro, também estudamos juntos aqui. Temos outros aqui também na sala. Bom, eu vou abrir agora o microfone. Primeiro, agradecer mais uma vez, foi muito boa a explanação. Nós poderemos, se o senhor permitir, marcar uma outra data para tratar de outras temáticas da Escola Sabatina fora do livro, e a gente vai convidar a todos. Mas alguém tem alguma pergunta agora? Levante sua mão na câmera e eu abro para você, vamos um por vez. Ou se alguém quiser fazer alguma contribuição, dar algum destaque, não sei, de repente o pastor Gilberto Tais, ou algum outro que queira falar, fique à vontade. Nesse momento, o pastor Elias está aqui aberto. Também a irmã Denise, Neuza, Cleonice, enfim, quem quiser fazer algum contraponto, alguma pergunta. Eu queria começar, já que ninguém levantou a mão, perguntando, pastor Elias, podemos dizer que a não implementação dessa visão bíblica desde os pequenos na escola sabatina vai influenciar de uma forma negativa depois os nossos jovens e também adultos? A Cleonice vai perguntar logo em seguida. Vou dar um exemplo. Nós não somos perfeitos, né? Mas eu já vi no material da igreja de crianças tentando ensinar a trindade como a água, sólido, líquido e gasoso, ou o ovo,
que é casca, clara e gema, no material nosso para crianças. E quando eu olho isso, eu vejo essa forma de explicar muito mais distante do que próxima de como nós enxergamos a Trindade. Então, precisa se ter esse cuidado também lá nos infantis, para não tentar inventar historinha, ou tentar ser mais bíblico possível, mesmo para a criança, para que isso não influencie depois como adulto, ou não tenha essa influência, quando ela for maiorzinha ela vai entender. Com certeza, eu acho que a gente precisa começar bem cedo, e Ellen White deixa claro isso, inclusive no texto que nós vimos, dessa importância de ajudar as crianças a entender a Bíblia, de envolvê-las, né, em todo o processo. O caso da Trindade, evidentemente, talvez seja um dos temas mais difíceis para ensinar para crianças. E às vezes as analogias ajudam e às vezes elas também prejudicam e limitam muito. E o caso da Trindade, esse é um caso talvez em que é muito complicado ensinar a Trindade com base em analogias, porque qualquer analogia vai ser imperfeita, né? A Trindade é algo tão divino, é algo tão, digamos assim, fora da caixinha, né, do cérebro humano, que é difícil a gente fazer analogias. Tudo o que nós podemos fazer é aceitar aquilo que a Bíblia ensina. Existe um Deus, esse Deus existe em três pessoas. E temos, claro, a formulação doutrinária da Trindade no nossa doutrina fundamental. Mas quando a gente parte para analogias, sempre existe o risco de cair em uma das heresias, ou das heresias que tentam dissolver a Trindade numa pessoa só, ou aquelas que tentam separar as pessoas da Trindade, né? Então, é muito difícil isso, e talvez com relação a esse assunto, com relação às crianças, o melhor é explicar da forma como a Bíblia mesmo explica. Pode ser que elas não vão entender tudo muito bem no início, mas à medida que elas vão amadurecendo, elas vão compreender ou vão aceitar depois. Porque a Trindade, de fato, é um mistério, e é por isso que as pessoas, alguns estão se levantando contra a Trindade, porque eles querem aplicar a compreensão de Deus na Bíblia, a compreensão do Deus trinitário, uma lógica humana. Então eles dizem, não, se é três, não pode ser um. Se é um, como pode ser três? E se é três, tem que ser mais de um. Mas porque eles não entendem a lógica bíblica. Então, eu diria, esse é o problema. Ok. Irmã Cleonice, faça a sua pergunta. Abra o seu som e fique à vontade. Bom dia, pastor. Bom Eu dia. gostaria de perguntar o seguinte, eu cheguei até um pouco atrasada na reunião, não tinha visto, né? Mas eu queria saber o seguinte, o que os pastores sugerem agora para essa nova volta, né? Porque o comentário que eu vi falando, por causa desse negócio da pandemia, quando nós vamos voltar, o nosso está marcado para dia 12 de setembro, parece. Então, eles estavam falando que talvez vai fazer 2 cultos, né? E eu fiquei pensando, e a escola sabatina? O que nós vamos fazer? Como vamos, né, proceder nesse caso? Pastor Elias, o senhor escutou a pergunta? Eu escutei a pergunta. Eu creio, bom, eu diria o seguinte, que diferentes lugares do mundo vão fazer de diferentes formas, né? Se a escola sabatina vai ser presencial ou não, depende muito de uma decisão, talvez da liderança aí do NASP, em harmonia com os conselhos aí do pessoal de saúde, quais são as normas que vão ser adotadas. Então, isso vai variar de lugar para lugar, de estado para estado no Brasil. O que ontem, aliás, eu estava vendo aí em algum lugar, ou em algum momento, ontem ou antes de ontem, não me lembro exatamente, alguém estava falando que ontem nós tivemos culto, onde eu tive o privilégio de pregar na igreja, mas tinha apenas o pessoal técnico estava lá e o resto tudo foi via Zoom. Então ainda estamos aguardando na região em que nós estamos como isso vai se desenvolver nos próximos dias. Pode ser que a situação aí do NASP seja diferente, seja mais fácil. Mas alguém me falou que a situação do coronavírus em alguns estados do Brasil ela está mais, digamos assim, promissora em termos de solucionar o problema, que está se falando já numa imunização em massa, como muitas pessoas já se contaminaram e muitos também já foram curados, infelizmente muitos também morreram, isso é uma tragédia, né, para cada família que perdeu um ente querido,
Mas, devido a também essa infecção em massa que houve no início, também hoje já está mais difícil em alguns lugares para o vírus se propagar. Existem muitos boatos e também notícias, algumas até mesmo procedentes, de que a vacina está bem avançada. Então, nós estamos orando para que muito em breve a situação esteja resolvida. E estamos expectantes, porque depois de alguns meses aí, só via Zoom, com a rotina alterada, eu creio que todos nós estamos ansiosos para voltar à igreja e para retomar aquela vida normal que a gente tinha antes. Talvez seja um novo normal, mas, de qualquer maneira, a possibilidade de estar face a face com as pessoas, ela é fundamental, ela é importante até mesmo para a vida cristã, ela faz parte também, né, do cristianismo. Mas isso vai depender, agora sendo direto à pergunta da irmã, de cada situação. Pode ser que isso se cumpra e se a situação melhorar seja assim, mas com relação ao culto divino, muitas igrejas hoje já estão fazendo presencial, fazendo 2 cultos. A escola sabatina ainda estão mantendo via Zoom, mas isso depende de cada congregação, de cada igreja, de acordo com as normas locais. Pastor, interessante que agora, só lembrando que nós temos gente do NASP, mas também da região da Paulista Central aqui, e do Rio de Janeiro, o irmão Flordeci, e o pastor Gilberto no Ceará, pastor Edgar no Espírito Santo. Aqui no NASP nós temos as classes, né? As classes dos juvenis, dos infantis, vamos abrir a classe dos já contaminados pelo Covid, que eles podem se reunir, né? Sem problema. Sem ter um novo, mas eu falando sério, tem locais que as pessoas já pegaram tanto que realmente podem se reunir novamente porque todo mundo já foi contaminado, né? O estado de São Paulo é uma outra realidade, a gente não sabe se as aulas voltam, mas, irmã Cleonice, é isso mesmo, tá? Cada local vai depender bastante aí. Lembrando que, como líderes da escola sabatina, nós devemos trabalhar junto ao pastor local, ao pastor da associação, para que ela não seja deixada de lado, ela tem que acontecer, claro, seja Zoom, seja presencial. Irmã Cleonice, quer complementar? Fica à vontade. Não, eu sou aqui da igreja do Paraíso, no Matão. Sumaré. Matão. Bairro Matão, Sumaré, ok. Então tá ok. Mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta em relação a essa questão do estudo da Bíblia na escola sabatina? Fiquem à vontade. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Nós já aprendemos aqui que o ideal é você estudar a escola, a lição. No seminário a gente aprende isso, né? Estude toda a lição no sábado à tarde e você depois vem retomando durante a semana. Para nós que somos líderes e professores da escola sabatina, ou mesmo para um membro, seria o ideal estudar ela toda no sábado à tarde e depois vir estudando novamente dia a dia? Ou isso é mais para os líderes, mais para os professores ou para os pastores? Qual é a sua visão a respeito disso? Olha, eu diria, esse é o ideal para todos. Para alguns talvez seja mais difícil porque tem muitas atividades no sábado, né? JA, desbravadores, enfim, e atividades missionárias. Então a gente não deveria construir isso de uma forma legalista, né? Se for possível, eu acho que quem fizer isso vai se beneficiar bastante. Mas se não for possível, comece no domingo. E diria mais, às vezes a gente se desanima por alguma razão, a gente deveria estudar todos os dias, mas se esqueceu de estudar, se não pôde estudar na segunda ou na quarta, por alguma razão, continue estudando no outro dia. Não é porque perdeu um dia que vai deixar agora de estudar a lição. Então, o ideal é estudar, claro, toda ela no sábado e depois cada dia estudar, mas eu diria o seguinte, às vezes a gente quer ser tão perfeito e às vezes, por querer ser tão perfeito, cai na imperfeição absoluta. Então, se você pulou, é a mesma coisa que o estudo, que o ano bíblico. A pessoa vai fazendo o ano bíblico, aí de repente não consegue acompanhar, ele perdeu ali alguns dias ali, não conseguiu ler os capítulos, e aí se desanima. Mas se não conseguiu, continue lendo onde parou. Se não puder ler a Bíblia em um ano, leia em 2, leia em 3, mas que leia sempre. E eu diria, a lição é a mesma coisa. Se por algum acidente você não pôde ler um dia, por alguma emergência, por alguma situação, continua no outro dia. Não é porque perdeu um dia que vai perder a semana. Então, eu diria, a gente tem que ser disciplinado, mas ao mesmo tempo flexível, né? Porque o importante é estudar a Bíblia todo dia. Às vezes não é possível ler toda a lição, mas se não puder ler toda, leia a introdução. Ou leia uma parte ali, ou leia um comentário do professor. Mas o importante é sempre, cada dia,
ter aquele momento ali para estudar. Só lembrando, pastor Elias, que aqui no Centro-White, no Brasil, nós lançamos o aplicativo Bible Plan para te ajudar no ano bíblico com os escritos de Ellen White, viu? Então, se Isso é você muito quer bom. estudar junto, você abaixa o Bible Plan. Eu vou abrir para mais uma pergunta, mas tem uma coisa que também que eu queria que o senhor comentasse para nós. Como o senhor vê o lançamento no Brasil de um livro auxiliar para acompanhar a lição da Escola Sabatina, inclusive o seu foi um deles, a lição de Daniel teve o livro da sua autoria, né? Como o senhor vê este material auxiliar, saiu novamente, já tem saído há alguns trimestres, e como usar esse material auxiliar, que é esse livro, que normalmente também é do autor da lição. Como o senhor vê esse material, se é importante, se é irrelevante, e como usá-lo caso tenha uma relevância? Olha, o material auxiliar, eu diria, ele não é indispensável no contexto da Escola Sabatina, mas eu diria ele é importante. Ele é importante porque é uma diferença. A lição da Escola Sabatina, ela é avaliada por comissões. Ela passa por uma série de processos. O autor às vezes escreve de uma forma, mas a comissão entende que aquele assunto pode ser explicado de outra maneira. E assim esse é o processo, né? Então, digamos assim, as comissões, elas têm essa visão da Igreja Mundial e elas procuram usar a linguagem mais fácil, mais simples, mais acessível, e muitas vezes o autor pode entrar em algum tema que é um pouco mais profundo, mas a comissão entende, ó, esse tema talvez não seja o melhor para uma igreja global, porque você tem pessoas em diferentes níveis, né, de crescimento na vida cristã, então você tem que fazer uma média. Então a lição precisa alcançar essa média. O livro não passa por esse processo. O livro é a palavra do autor. Então, a forma como ele escreveu será publicada. Então, algumas coisas que muitas vezes o autor ele não vai expandir, não vai ampliar, não vai explicar na lição, porque ela tem um alcance global, ele vai explicar no livro. Entendeu? E foi exatamente, por exemplo, o que eu fiz no livro que eu escrevi. Algumas coisas eu gostaria de explicar na lição e de entrar com um pouquinho mais de profundidade. Mas não havia espaço para isso, porque a lição são mais ou menos aí 450 palavras por dia que você tem que escrever, não mais do que isso. Então, alguns temas você precisaria de 2.000, 3.000 palavras para explicar, você tem que explicar em 450. Então, o livro dá ao autor esta possibilidade de ampliar esses temas, né, como eu fiz. Então, por isso que ele é importante, especialmente para os professores, né? Os professores da Escola Sabatina deveriam estudar a lição e, se possível, se acessível, também estudar o livro que o autor escreve, porque isso amplia um pouco mais. Ele vai dar um contexto maior para explicar e lidar com algumas perguntas que às vezes surgem na classe. Lembrando que o livro também vem no formato de 13 capítulos, né, pastor Exatamente. Elias? Um por lição, um por semana. Mesmo formato. Fica a dica aí para você, de repente, que professor que estudou a lição, use o livro na sexta-feira à tarde, antes de ir para outro dia para a escola sabatina, né? Temos alguma pergunta? Eu queria perguntar aos irmãos, temos aqui ainda alguns irmãos na sala. Temos alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Pode abrir o seu microfone e perguntar. Pastor Edgar é capelão no colégio de Campo Grande, Espírito Santo. Abre a câmera e faz a pergunta, meu amigo. Olá, pastor, bom dia. Muito obrigado pelas considerações aí. Fico feliz em poder ouvi-lo nessa manhã. O senhor falou de cosmovisão, estava pensando aqui, porque parece que a cosmovisão, ela se diluiu no mundo que nós vivemos, né? Não sei se pós-modernidade ou modernidade líquida, não sei. Mas parece que as informações são muito diversas, uma construção muito complexa de informação para a gente. Nesse sentido, a Escola Sabatina, ela parece que traz uma integração, ela nos dá a oportunidade de ter, como o senhor colocou muito bem, né, um pensamento mais coeso, um pensamento mais unido aí e tudo mais, né? Nesse sentido, o texto até coloca lá no livro da importância da Bíblia, da Escritura como sendo assim a essência do nosso pensamento, né? De tudo que nós fazemos e tudo mais, né? Eu queria que o senhor talvez colocasse aí essa questão mais uma vez, sobre a importância da Bíblia, para a gente ter uma cosmovisão mais focada no pensamento divino, aquilo que Deus quer para nós. Somente as Escrituras, né? A Escritura como o livro dos livros, até colocar a questão da ficção, dessa construção de outros livros,
entre outras coisas. Mas como é que entra a Bíblia? Como que a Bíblia faz isso? Né? Como que a Bíblia ela faz essa construção de uma cosmovisão? E também a importância do estudo individual da Bíblia, para que isso possa acontecer. Porque esse estudo individual, esse tempo com qualidade com Deus, que hoje não é muito fácil. Não é. Talvez eu gostaria até de que o pastor colocasse isso, que não é muito fácil esse estudo individual com qualidade, com oração. Eu sei que não está fácil ter isso para os nossos irmãos, está muito difícil. Então, por isso, talvez a gente tenha dificuldade também de ter uma cosmovisão essencialmente bíblica. E como isso afeta a igreja hoje e a nossa vida também. Muito boa a colocação e a pergunta. De fato, nós vivemos num mundo hoje totalmente fragmentado, porque a essência do pensamento contemporâneo, desse mundo pós-moderno, pós-moderno que nós vivemos, é a fragmentação, onde o conceito de verdade é um conceito de construção pessoal. Cada um constrói a sua verdade da forma que a pessoa quer, da forma que a pessoa possa ser mais feliz, e cada um conta a sua história e cada história tem o mesmo valor. Então, a essência, digamos, do mundo em que nós vivemos é a negação das grandes histórias, de uma explicação assim que explique o mundo como um todo, do início ao fim. Então, o pós-modernismo, justamente, e nos seus desenvolvimentos agora posteriores, já estamos passando dessa fase, é justamente esta negação de narrativas totalitárias ou totalizantes ou globais. Então, não existe uma cosmovisão global. Existe uma cosmovisão porque, quando você analisa, a própria negação de uma cosmovisão já é um tipo de cosmovisão. Então, nesse aspecto, eles não podem dizer que não tem cosmovisão. Mas esta ênfase no particular, nas preferências pessoais. Cada um constrói a sua história, cada um vive da forma que quer. Hoje, digamos assim, a tendência em alguns lugares é ensinar que até mesmo o mais óbvio de um ser humano, que é a sua sexualidade, ela é escolhida. Então, você hoje, até o sexo biológico é contestado em muitos lugares hoje, em extremos. Cada indivíduo vai escolher se vai viver como homem ou como mulher, independentemente de como nasceu. E cada um constrói a sua história, e toda história é verdade para aquela pessoa, e ela nunca deve ser imposta sobre outra pessoa. Na teoria é assim, embora na prática alguns querem impor algumas histórias sobre si. Do ponto de vista bíblico, nós temos uma cosmovisão, nós temos uma história que de fato se expressa. A cosmovisão bíblica, ela se expressa de forma narrativa, é uma grande história. Se você analisar a Bíblia, por exemplo, como ela chegou a nós, e eu creio que a formação do cânon, o próprio ordenamento dos livros do cânon, não nos seus detalhes, não nos diferentes livros individualmente, mas no geral, ela nos dá essa visão clara da história. Porque a Bíblia começa com criação, em seguida fala da queda, a promessa da redenção, a história da luta entre o bem e o mal, vai até o final da Bíblia, e os 2 últimos capítulos novamente retomam o tema da criação, mas agora uma nova criação. Agora a nova Jerusalém desce do céu, preparada para o povo de Deus. Então, o que nós temos na Bíblia é essa grande história, como Deus criou, o pecado entrou, as distorções pelo pecado. Essa história explica a realidade para o cristão. Quando você memoriza, quando você entende essa história, as doutrinas, o estilo de vida, tudo mais se encaixa nessa grande história. E essa história que nós contamos. Que deveríamos contar para as crianças, para as pessoas, pregar sobre essa história, porque nós somos personagens também dessa história. Então, a cosmovisão bíblica se articula de uma forma histórica. Agora, não é fácil, evidentemente, na prática, muitas vezes, viver de acordo com as demandas dessa história, né? Com aquilo que nós cremos, porque vivemos em um mundo de tantas pressões sociais, pressões econômicas, e que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se perdendo aí no meio do caminho. Então, nós precisamos, de fato, através do estudo da Bíblia, e um outro aspecto que eu não enfatizei muito aqui, mas que deveria também ser enfatizado, que é o aspecto da oração, né? Estudo da Bíblia em oração. Porque sem o Espírito Santo nós não vamos entender a Bíblia, não vamos ter condições de aplicar a Bíblia, né? A Bíblia é Deus falando conosco. Quando a gente pega esse livro nas mãos, a gente pode dizer com certeza absoluta, aqui está a palavra de Deus, e eu preciso ajustar a minha vida por essa palavra. Eu preciso pregar essa palavra. A cosmovisão bíblica exige isso, né? Nós contamos essa história, nós somos parte dessa história, e é esta história que explica a realidade. É esta história que explica
os meus conflitos, as minhas crises pessoais, esta história que explica o porquê do mal no mundo, o porquê da morte, o porquê da dor, o porquê do sofrimento, e essa história que me dá esperança de que tudo isso será um dia vencido, será um dia superado. Sem esta história, eu estou perdido. Eu estou com histórias fragmentadas, que não levam a nada. E talvez seja por isso, por esta falta de sentido da vida que nós temos hoje em grande parte da sociedade, porque no passado, embora a sociedade não fosse necessariamente cristã no sentido mais conservador, mas essa cosmovisão cristã que vem desde a Idade Média, de uma certa maneira, ela dava alguma esperança para as pessoas. Havia uma crença em um Deus que criou, havia a noção de pecado, né? E uma certa noção, por mais frágil que fosse, de que em algum momento Deus ia restaurar isso. Isso nós perdemos hoje na cultura contemporânea. A cultura contemporânea hoje se fundamenta num princípio puramente humanístico, onde não existe esperança. E as crianças, a não ser aqueles que nasceram em lares cristãos, elas já são educadas desde muito tenra idade, de que não existe nada além delas mesmas e das suas preferências pessoais. Então, quando eles se tornam adolescentes, adultos, serão adultos irados, zangados, que vão buscar satisfazer essa necessidade que todos nós temos de esperança, seja em movimentos políticos, seja especialmente hoje em movimentos de esquerda, de ideologias que negam a Deus, né? Os movimentos de direita, extrema-direita, também são nocivos porque eles pintam um quadro de Deus que não correspondem ao caráter bíblico de Deus. Então, essas questões políticas que hoje estão movendo muitos jovens, elas estão ocorrendo pela perda da cosmovisão bíblica, pela perda da esperança em um Deus que nos salva, que nos redime e que em algum momento continuará a sua obra de criação, recriando o mundo numa nova terra. Então, nós perdemos isso. Por que em alguns lugares do mundo hoje tem tanto suicídio? Hoje, em alguns países do mundo, hoje o suicídio virou uma epidemia, né? Não faz muito tempo atrás, aliás, se é só olhar no jornal ou fazer uma busca no Google e ver quantos artistas famosos se suicidaram aí nos últimos anos, no último ano, vocês vão ver lá. Pessoas cheias de dinheiro, cheias de, digamos, de prazeres, pessoas que tinham acesso a tudo, mas que em algum momento perceberam que tudo que eles tinham significava nada e tentaram resolver isso tirando a própria vida. Então nós, como cristãos, que conhecemos essa história, temos que contar essa história. Essa história que a gente tem que contar. E qualquer criança pode entender essa história. E essa história tem os seus capítulos mais complexos, tem o contexto doutrinário, etc, etc, mas a história ela é fundamental. Na cosmovisão, é a história da criação, da queda, do pecado, da promessa messiânica, da luta do bem contra o mal, que vai culminar na derrota do mal e a Nova Jerusalém baixando a terra, que a Bíblia conta, né, de forma magistral. Essa é a história, essa é a nossa cosmovisão, é isso que a gente tem que ensinar para as pessoas. E tudo aquilo que tem a ver com doutrina vai se encaixar nessa história, é parte dessa história. E a minha vida pessoal é parte dessa história. Não estou perdido aí no cosmos, no mundo, sem sentido. Eu sei de onde eu venho, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu vou. É somente isso que pode nos ajudar a vencer e enfrentar os mares de ventos de doutrina, de estilo de vida, de desespero que hoje se abate sobre mim. Pastor Elias, obrigado. Caminhamos para... Vamos ter mais uma pergunta, temos tempo ainda. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só para dar um testemunho, o senhor estava falando aí, a gente não é exemplo para ninguém. O Edgar conhece os meus filhos, a minha família. A gente frequentava a casa um do outro aqui no Engenheiro Coelho. Mas ontem eu assistia com meu filho, todo sábado à tarde. Meu filho é apaixonado por João, então todo sábado à tarde tem que assistir o Evangelho segundo João, pastor. Todo sábado e toda sexta-noite. E são 3 horas de filme, né? E aí Jesus morrendo e fura ali a lança e eu perguntei, filho, você sabe por que saiu água e sangue? Eu vou te explicar. Ele disse, não, eu sei. Falei, você sabe? Sei. Por quê? Porque Jesus é a rocha que Moisés feriu para pedir água. Mas eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, é uma coisa que nem alguns cristãos sabem, né? Talvez alguns teólogos não explicariam de forma tão profunda esse conceito. Pois é, porque Jesus é a rocha ferida, então saiu água também. E eu fiquei tão feliz com aquilo,
Por quê? Porque às vezes a gente acha que as crianças não entendem, que elas não sabem, mas elas sabem, elas gravam. E minha esposa conta, nós temos uma escola sabatina que a minha esposa faz no Zoom, ela conta que outro dia, sem esperar, ele começou a falar coisas que nem ela sabia que ele Uhum. sabia. Então, a formação desde pequeno realmente faz toda essa diferença, né? Mas, mesmo para uma mente que não teve essa oportunidade, né, pastor Elias? Uhum. Que não foi criada na igreja, Deus tem poder para renovar a cosmovisão, não é verdade? O Espírito Santo funciona para isso, para nos renovar a mente. Quando a Bíblia fala em renovar a mente, de fato, aí o que eu entendo é a renovação da cosmovisão, a nossa maneira de ver a realidade. Perfeito. Mais alguma pergunta? Temos tempo ainda, até que está sendo muito bom. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, Wagner Sacramento, como temos gente de vários locais, Wagner, se apresente e faça a sua pergunta. Olá, bom dia. É um prazer poder participar da reunião de vocês. Eu estou participando por direcionamento da diretora da classe sabatina da igreja onde eu sou membro, do Jardim Santa Mônica. Então, assim, eu vou tentar fazer 3 perguntas em uma só, e na verdade é um pedido de socorro, de sugestões para vocês que são mais experientes nesse conceito. Eu tenho uma certa preocupação por motivo de, não sei se isso é decorrente dessa pós-modernidade que vivemos hoje, mas às vezes alguns cursos, ou às vezes até a direção da classe sabatina, por alguns professores, enfim, se torna um conceito meio filosófico, se torna meio um conceito intelectual. E eu não sei se é só a minha igreja, ou se isso é um problema crônico de várias igrejas, que da mesma forma que o JA se tornou uma versão obsoleta, eu consigo deduzir que há uma probabilidade também do estudo da lição, da Bíblia, na nossa igreja se tornar uma versão obsoleta também. Por quê? Porque da mesma forma que o pastor colocou aí, né, sobre a questão da trindade, que foi colocado para as crianças, eu vejo que, de uma certa forma, há uma infantilização, às vezes, do sistema, do mundo que a gente vive, para que as pessoas não possam ter opinião, e, às vezes, há uma infantilização também do conteúdo na íntegra na igreja. Então, acho que as crianças, os adolescentes, poderiam ter um alimento um pouquinho mais robusto, né, e mais consistente, sem ficar postergando um conhecimento real só na fase adulta. E a respeito da nossa classe sabatina hoje, está fazendo pelo Zoom, da pergunta da irmã aí do início, né, que ela perguntou, eu gostaria de tentar sugerir se isso não poderia ser possível, né? Porque, assim, dentro do estudo da Bíblia, está se priorizando o culto nessa pandemia. Por que também não poderia priorizar a escola sabatina ao invés do culto, né? Já que nós sempre fomos o povo da Bíblia? Muito bom ponto, e eu creio que você tocou num assunto extremamente importante, extremamente sensível. De fato, as crianças hoje não são como as crianças aí de alguns anos aí no passado. As crianças hoje são muito mais precoces, temos que estão expostas à informação, às mídias, a uma idade muito mais tenra. E eu não creio que isso seja o melhor para as crianças, mas esta é a realidade do mundo. Então, as crianças podem entender melhor também as coisas boas a uma idade mais tenra. E a gente não deveria ter medo de ensinar para as crianças a verdade, de tentar estimular a mente delas a entender a palavra de Deus. A mente delas será estimulada de alguma forma pelo mal, se a gente não estimulá-las pelo bem. Então, vamos prepará-las já desde muito tenra idade com a verdade da palavra de Deus. E você falou aí no processo de infantilização, esse é um conceito que você usou, que ele se aplica não apenas a essas questões que você mencionou, mas se aplica à questão do próprio mundo hoje, né? O mundo hoje vive um processo de infantilização, ou seja, os adultos hoje querem ser crianças, ou seja, querem fazer as coisas e não sofrer as consequências. Querem ter privilégios sem responsabilidades. Então, do ponto de vista sociológico, esse é um processo muito mais amplo. Mas eu sei que o sentido que você deu à palavra tem que ver com a escola sabatina. Então, eu creio que precisamos
fazer mais pela escola sabatina. Eu diria, diferentes campos, diferentes igrejas podem ter diferentes programas. Algumas igrejas têm programas de pequenos grupos, que a própria escola sabatina já poderia ser um pequeno grupo. Eu diria para os professores, cada professor poderia fazer algum programa com seus alunos, não somente visando o sábado, mas também durante a semana. Poderiam, eventualmente, não apenas o estudo da lição, mas incluir no estudo da lição algum outro material que possa ajudar a entender a lição, que esteja relacionado com a lição, uma espécie, digamos assim, de um clube de leitura dentro daquela classe ali para ensinar, ajudar, compreender ali a Bíblia, os temas da Bíblia relacionados com a lição, tudo focado na lição. Então, eu penso que a criatividade nesses aspectos é o limite. Então, acho que cada contexto, cada igreja precisa ver o perfil de membros que tem, perfil de alunos que tem na sua escola sabatina e procurar desenvolver métodos, maneiras, estratégias que possam estimular as pessoas e ajudá-las, né, a apreciar o estudo da Bíblia e a crescerem na compreensão da mesma. Ok, pastor, obrigado. Pastor, temos mais duas perguntas pelo... Não é com você não, Google. Aqui, o Google me respondeu de nada, né? Pastor, pelo menos mais duas perguntas. Podemos usar o senhor com o seu conhecimento mais um pouquinho? Sem problema, estou à disposição aqui. Okay. Então, Venâncio vai falar. Venâncio é líder da escola sabatina africana aqui da igreja do NASP, viu, pastor? Temos uma escola sabatina africana. Muito bom. Uhum. E em seguida vai falar também o pastor, acabou de falar comigo aqui. Será que ele caiu da sala? Deixa eu ver aqui. Em seguida, o pastor Ademar, eu não sei, está na sala, pastor distrital em Esteio, Rio Grande do Sul, teu conterrâneo, vai falar na sequência. Wagner, em relação só ao que você colocou de priorização do culto da escola sabatina, isso vai variar muito de igreja para igreja, né, pastor? Por exemplo, aqui no NASP, nós temos 10 escolas sabatinas que acontecem pelo Zoom. Eu me coloco à disposição, Wagner, pegue meu WhatsApp, de ajudar você a montar uma escola sabatina pelo Zoom, como nós fizemos aqui. E quem precisar, eu me coloco à disposição para fazer também, dar dicas, informações, como é que você vai fazer, tá? Creio que em relação à questão da pergunta, o pastor já respondeu. Então, Venâncio, na sequência, pastor Ademar de Esteio. Bom dia a todos. Peço permissão para não ligar a câmera. Acho que não estou em condições favoráveis. Fica tranquilo, Venâncio. Pastor, a questão é a seguinte. Nós sabemos, obviamente, que ser diretor, dirigir uma escola sabatina jovem, não é uma missão muito fácil. É uma missão que chega a ser desafiadora. Nós temos visto esse desafio constante, semanalmente, diariamente, quando nós unimos as nossas forças, que é para ter uma programação diferenciada. Quando eu digo diferenciada, pressupõe a ideia de reinvenção, e o que nós temos aplicado dentro da nossa escola sabatina africana, a direção toda. Então, em cada sábado, procuramos sempre fazer algo diferente, com o único objetivo de não ser monótono, puxar sempre o interesse dos nossos membros, que a maior parte, 90%, é jovem. No entanto, vindo de alguém, um pastor que tem uma experiência, uma bagagem estrondosa, eu gostava de saber um conselho para quem está dentro de frente à escola sabatina jovem. Existem duas realidades, pastor. A primeira realidade é a seguinte. Uma coisa é eu chegar e convidar alguém para passar a lição na minha escola sabatina, e esta pessoa postular, passar a lição de segunda a sexta-feira, como se estivesse estudando de forma coletiva. Como se fosse um estudo, posso assim dizer. A pessoa passa a transmitir a lição de segunda, terça, quarta e quinta e por aí vai, começando no primeiro dia. Por outra margem, temos a segunda opção. Eu sempre enfatizo, nós como a direção da Escola Sabatina Africana, sempre enfatizamos, porque nós conhecemos os nossos membros, sabemos das dificuldades que eles têm, embora que nós tenhamos prestado sempre auxílio na aquisição da Escola Sabatina e submetê-los a desafios constantes. Tanto que nós separamos sempre 1 ou 2 dias da semana que tem funcionado na nossa Escola Sabatina, em que nós fazemos o estudo coletivo. Nós dividimos a escola sabatina em 7 subgrupos. E em cada grupo passa a ser responsável pelo estudo de uma única lição semanal.
Então, eles têm a responsabilidade de fazer um debate e escolher uma ou duas pessoas para fazer o desfecho no final e no tempo decorrido. Então, isso tem funcionado. É por isso que eu disse que temos se reinventado constantemente. Bom, a outra margem é, nós sempre enfatizamos a importância do estudo da lição. Além disso, é conveniente, sempre que convidamos alguém, nós sempre sublinhamos, é extremamente importante puxar a lição que a lição traz e não pegar a lição e transmitir, fazer um desfecho final. Nós notamos que para os nossos membros, quando vem com este tipo de bagagem, passa a ser monótono. Mas quando o moderador vem com um perfil diferente, pega apenas a lição numa simplicidade cristalina e passa a embasar aos membros, notamos que isso tem uma aceitação mais impactante. Eu gostava de saber de alguém que tem uma experiência, uma bagagem estrondosa, que tipo de perfil o senhor aconselha mais para uma escola sabatina jovem, já que é difícil engajá-los no estudo da lição? Olha, essa é uma pergunta extremamente importante, eu diria extremamente relevante. O maior desafio que a igreja enfrenta hoje, eu creio que no mundo todo, é justamente manter os próprios jovens na igreja, mantê-los firmes na palavra de Deus, mantê-los integrados com a igreja, com as suas atividades e mantê-los sintonizados com o estudo da Bíblia. E a lição da escola sabatina ela é fundamental para isso. Como você vai alcançar isso? E essa é a sua pergunta. Eu não diria que eu tenho uma fórmula e deve ser de uma maneira. Eu acho que você precisa avaliar. O princípio é que você precisa ensinar a lição. De alguma maneira, aquilo que a lição está ensinando precisa ser comunicado para os jovens de alguma forma. Tem uma tendência de algumas igrejas, eu tenho observado isso, em que às vezes o professor toma a lição da escola sabatina na mão, mas ele não ensina a lição. Ele pega ali no máximo um ou outro conceito relacionado com a lição e ele conta a sua própria história e faz lá o seu discurso que muitas vezes não tem nada a ver com a lição. Mas eu creio que a gente deveria, o princípio é esse, vamos ficar o mais próximo possível da lição. Ensinar aquilo que a lição está ensinando, porque a lição aquele tema foi escolhido, aquele livro da Bíblia foi decidido que deveria ser estudado naquele trimestre, por uma razão. Então, quando a gente não ensina isso, a gente viola o próprio princípio da unidade da igreja. Então, é importante ensinar a lição. Como isso vai acontecer? Eu tenho o meu estilo, quando eu passo a lição na classe, normalmente eu passo cada dia da semana. Eu gosto de cobrir o conteúdo da lição como um todo, porque eu acho que isso ajuda os alunos a acompanharem, porque como a maioria deles tem a lição, e hoje com o iPad e essas coisas, todos podem ter a lição, então eles acompanham, sabem o que eu estou falando, eles têm o esboço ali, que é a própria lição. Então, para mim, como professor da Escola Sabatina, é mais confortável seguir o modelo da lição. Pode ser que para uma classe jovem haja outros modelos que sejam mais efetivos, como, por exemplo, um debate sobre alguns dos temas da lição, um diálogo, perguntas e respostas. Eu creio que tudo isso aí é flexível, tudo isso aí digamos assim, é negociável e vai depender, e não existe uma fórmula para o mundo todo. Então, isso vai depender que tipo de classe, que tipo de aluno você tem. Se você tem uma classe, por exemplo, com jovens tradicionais na igreja, filhos de adventistas, que estão ali na igreja o tempo todo, que estudam em escola adventista, talvez seja um perfil de escola sabatina que vai atingi-los. Mas se você tiver uma classe universitária aí numa igreja central de uma grande cidade, onde aqueles jovens ali todos estudam em escolas seculares, onde eles são confrontados por todo tipo de ideias durante a semana, talvez você vai ter que adotar um outro estilo para levá-los a entender o que a Bíblia está ensinando e a relevância da Bíblia para a realidade que eles estão enfrentando. Então, eu diria, é uma pergunta extremamente relevante, mas ao mesmo tempo flexível em sua resposta. Eu acho que cada audiência vai determinar a abordagem mais efetiva. E aí depende do bom senso, da experiência, digamos, de cada professor para avaliar. E uma das coisas importantes também é dialogar com os alunos, né? Pergunta para eles, como vocês gostariam que nós estudássemos a lição? O princípio é esse, nós precisamos estudar a lição. Os temas que estão na lição precisam ser estudados, precisam ser entendidos aqui, precisam ser revisados. Agora, de que maneira vocês gostariam que a gente fizesse isso? Qual é a melhor forma de fazer isso? E eles vão opinar, vão dar sugestões, e aí você vai fazer de uma maneira. Não significa que tem que ser esta forma a vida toda, pode ser que às vezes você precisa variar. Você faz um trimestre de uma maneira, depois muda um pouco o estilo, contanto que a lição seja estudada, que o assunto seja coberto, é o que importa.
Ok, pastor Ademar, já pode emendar sua pergunta aí. Bom dia, pastor Elias. Aqui é Ademar, aqui de Esteio, no Rio Grande do Sul. A minha pergunta, na verdade, é mais uma curiosidade. Aqui nós estamos agora no Projeto Maná, né, divulgação aí da Escola Sabatina para todos os membros. Uma curiosidade, em outros lugares do mundo, em outros países, como é feito assim a divulgação da Escola Sabatina? Os irmãos já têm esse hábito, não se divulga porque eles já têm esse hábito, ou também há uma divulgação assim, em relação à lição, a terem a lição, como que é em outros lugares assim? Mais uma curiosidade mesmo. Isto varia de região para região. Algumas divisões, por exemplo, são muito fortes na promoção da lição, eu diria divisão sul-americana, divisão interamericana, são extremamente fortes no estudo da lição. Outras divisões, por exemplo, como a divisão norte-americana, ela tem uma tradição adventista muito grande, então os membros já sabem, mudou o trimestre, eles precisam da nova lição, isso naturalmente funciona. A África também é muito dinâmica nessa questão, eles de fato estudam a lição, e outros países promovem, talvez não com a força da divisão, mas apesar de todos os desafios, a lição ainda é o carro-chefe da igreja, para ensinar a Bíblia, para ensinar as doutrinas. Apesar de todos os desafios que enfrentamos, ainda é, digamos, a instituição-chave da igreja, na minha opinião. Isso varia. Às vezes, dentro de uma mesma divisão, isso varia de país para país, de estado para estado. Mas existe essa consciência de que nós precisamos ter uma escola sabatina forte. Graças a Deus. Amém. Obrigado, pastor Ademar, pela pergunta. E só para contextualizar, o senhor citou 2 modelos de escola sabatina para o Venâncio, né? Uhum. Que é um jovem de Angola e lidera aqui os africanos. Só para dizer para o senhor que no caso do UNASP ele tem os 2 tipos de jovens na mesma classe. Pois é. Tem os filhos de adventistas, que foram criados em escolas adventistas, etc. Mas tem os jovens que vêm de um outro conceito e tem aqueles que nem membros da igreja são, mas são do internato. Então, imagine o desafio que nós temos aqui. O senhor conhece, a igreja do UNASP ela é multicultural. Queridos, se não tivermos mais nenhuma pergunta, nós queremos encerrar, mas ainda se alguém tiver uma pergunta, levante a mão. Mas já agradecendo ao Dr. Elias Brasil, que tem uma agenda muito complicada. Nós sabemos o que é dirigir o Instituto de Pesquisas Bíblicas. Eu me valho muito dos materiais, viu, pastor Elias? Atualmente estou traduzindo uma série que está no site do Dr. Eckhart Miller. Até posso enviar para vocês depois, se quiserem usar a tradução. E para fazer algumas classes bíblicas aqui, mas queremos agradecer ao Senhor por ter se disposto a ficar conosco essas quase 2 horas, apresentando não só a temática do livro, mas também a temática do livro, que é exatamente uma escola para o estudo da Bíblia, mas também respondendo essas perguntas aqui nossas depois. Eu tenho certeza que foi muito bom, essa deve ser a opinião de todos. E nós vamos encerrar com uma oração, agradecendo aí pela sua presença. Eu vou pedir ao pastor Edgar que faça essa oração final. E dizer, pastor Elias, que na semana que vem teremos mais um tema, tá bom? Você que não é da igreja do UNASP, mas é da região da APAC, ou de onde quer que você esteja, teremos às 8 da manhã o tema O Professor e Sua Obra. E quem falará a nós é o professor, doutor, pastor Adolfo Soares, que além de pastor é pedagogo e é o reitor do Seminário de Teologia para toda a América do Sul. Tem uma vasta experiência dentro da sala de aula, dentro das classes da Escola Sabatina. O senhor o conhece bem também, então queria já convidar os nossos amigos para estarem conosco, tá bom? Esse é um ciclo de 6 temáticas, hoje foi a segunda. Também estará conosco futuramente o pastor Josanã, da divisão sul-americana, Josanã Alves, falando sobre as ofertas da Escola Sabatina, uma importante temática também. Mas hoje tivemos o privilégio grande de ouvir o doutor, professor Elias Brasil, pastor da Igreja Adventista há muitos anos e hoje diretor do Instituto Bíblico de Pesquisas. Deus abençoe, pastor, o seu trabalho, a sua família, e obrigado, e saiba que o convidaremos para outros temas e outros momentos, tá bom? Muito obrigado, Júlio. Eu que fui privilegiado por estar com vocês.
E que Deus continue abençoando você aí na coordenação aí da Escola Sabatina do NASP e a todos aqueles que estiveram conosco, pastores, membros de igreja, professores de Escola Sabatina, que Deus continue abençoando cada um de vocês neste ministério que todos nós temos, que é fortalecer a Escola Sabatina. Amém. Pastor Edgar, encerra para nós com uma oração nesse momento, então. Vamos orar. Querido e amado Deus, nós estamos agradecidos pelas instruções, orientações que recebemos nesta manhã. Que isso possa servir para que possamos ser uma bênção para as pessoas que estiverem perto de nós em cada escola sabatina.